Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Eslen Podcast, nossa última aula da trilha Saúde Mental. Não esqueça de deixar o like nesse episódio, se inscrever no canal e também convido a conferir os demais episódios. No episódio passado a gente falou sobre medicamento, no segundo episódio a gente falou sobre entrevista psiquiátrica e no primeiro episódio a gente deu uma contextualização sobre o tema de saúde mental, o que é, o que não é doença, etc. Além disso, a gente tem outras trilhas aqui no Eslen Podcast, como a trilha de finanças, onde você tem 7 aulas do básico ao avançado sobre finanças, começando lá em reserva de emergência e chegando até criptomoedas, passando por ações, por CDBs e etc. E você também tem uma trilha de neurofisiologia, um pouco menos prática do que a trilha de finanças e esta trilha aqui, mas é uma trilha interessante para você saber como o seu cérebro funciona e inclusive pode ajudar muito a entender, especialmente a aula 3 sobre psicofarmacologia que a gente teve aqui, uma vez que o nosso professor lá, o Thiago, ensinou como que funciona a conversa entre os neurônios. Aí você vai chegar na aula 13 e vai descobrir o porquê que a serotonina age no receptor e o que é uma sinapse e tal, você já vai saber disso. Também convido você a assistir os demais episódios do canal. A gente tem mais de 110, 115 episódios, todos eles são episódios que são muito mais do que meras conversas. A gente tenta trocar um assunto, tocar em assuntos relevantes por um prisma mais profundo, especialmente acadêmico, ou olhando a história de vida da pessoa. Então o canal tá cheio de episódios assim, e talvez seja interessante você navegar e explorar, porque tem muita coisa legal que talvez você nem saiba que a gente tem aqui. Fechou? Hoje nós vamos para mitos, preconceitos e futuro da psiquiatria. Né? Talvez o primeiro dos grandes mitos que o pessoal comenta sobre um psiquiatra é que psiquiatra só receita remédio. A pessoa vai no psiquiatra para receitar remédio. Então tem como a pessoa ir ao psiquiatra e não receber remédio? Perfeito. E provável que em muitos casos isso deveria acontecer, porque dentro dos transtornos mais comuns, então o que mais chega para o psiquiatra? Depressão e ansiedade. E dentro dessas duas esferas de diagnóstico, Eslen, quando a gente tem um quadro grave e a gente sabe que é grave, o que é leve, o que é moderado, de acordo com o número de sintomas, o paciente necessariamente vai precisar de medicação. Agora, quando é um quadro leve, o que o algoritmo manda a gente fazer ali? O que é preconizado para a gente fazer pelos guidelines? Psicoterapia. Ansiedade, depressão, TOC, transtorno do pânico. Então, sintomas leves significa que a pessoa deva ir para terapia primeiro. E aí, caso não responda com terapia, a gente associa, e aí seria o melhor tratamento ali, né? A terapia junto com a medicação. Então, tem muitos casos que, primeiro, não são um diagnóstico. É um sofrimento psíquico relacionado ao que a pessoa está vivendo, né? Um luto, que não é um luto patológico, uma separação, uma mudança na vida da pessoa que ela esteja sofrendo. Então, tem situações que são do sofrimento, então deveria estar na terapia, não no psiquiatra, e tem casos que são leves, então a gente prefere organizar ali, ajustar ali a vida da pessoa, ver os comportamentos que estão disfuncionais, ver se a pessoa tem crenças ali que faz com que ela esteja mais deprimida ou mais catastrófica, e aí, se caso não evolui, aí sim vai para a medicação. Então, o psiquiatra não faz só tratamento via medicamentoso. A medicação é uma das ferramentas. Ô Ju, tem uma onda recente, eu digo para o universo da ciência, até vou fazer um post sobre isso, vou repostar, né, um post que bombou uma vez, sobre cannabis. Tem se mostrado como uma panaceia, a galera fala, né, popularmente que é uma panaceia, que tem não sei o que para isso, tem para aquilo, não sei o que. No universo da psiquiatria clínica, você tem uma indicação para cannabis? Como é que tá? Então, eu acho que as vezes que eu mais sofri haters no Instagram, talvez tenha sido por conta dessa questão do canabidiol. Primeiro que quando o canabidiol chegou no Brasil, eles trouxeram como nome de maconha medicinal. E aí eu acho que já começou tudo errado quando trouxe com esse nome de maconha medicinal. Mas eu moro muito perto da universidade que mais estuda canabidiol, que é a USP de Ribeirão Preto. Inclusive, lançaram um livro recente sobre isso. O que aqui a gente sabe é que existe realmente, de fato, indicação para alguns tipos de epilepsia refratária. Então, pacientes ali da neurologia, né, que tem esses quadros de epilepsia. Eu até trouxe o nome da síndrome. Tem síndrome de Dravet
e Lennox-Gastaut. Então, esses têm ensaios clínicos randomizados, controlados, que realmente provaram que o CDB ali, para pacientes que têm essa síndrome de epilepsia, precisam tomar essa medicação se não responder ali ao anticonvulsivante, ao clobazam. Mas não é fumar maconha. Não. É uma medicação. É uma medicação, é um óleo, né? É um óleo. Que é retirado ali da planta, né? Da cannabis, é retirado esse óleo. E tem inúmeros óleos diferentes, que tem o óleo isolado. E tem o óleo que tem o THC. Tem tipos, espécies de plantas diferentes. Então, existe todo um rol ali de apresentações. E para o Brasil, que assim, foi muito ruim também, que o canabidiol chegou no Brasil como um suplemento. E aí chegou de todas as qualidades diversas, porque você imagina que dentro da Anvisa existe um tipo de fiscalização para suplemento e um tipo de fiscalização para remédio. Só que hoje a gente já tem empresas, por exemplo, a Axê, que é uma grande indústria farmacêutica, já lançou o canabidiol deles, que aí já é com medicação. A gente sabe que todo frasco contém o mesmo tipo de medicação que é padronizado, que isso é fiscalizado. Então, hoje o canabidiol no Brasil tem essa... No Brasil não, no mundo, o que tem de estudo que foi já liberado, já foi comprovado, foram para essas síndromes epilépticas. Mas a gente sabe que tem estudos clínicos já que estão acontecendo nesse momento, que mostram que o canabidiol inibe uma atividade neuronal relacionada à dor. Então, tem muitos pacientes com dor, inclusive pacientes oncológicos, paliativos, que estão sendo beneficiados também com canabidiol para controle de dor. Mas, também digo, pacientes refratários, pacientes assim, que já tentou de tudo. Perfeito. E nada funcionou. Então, vou dar um exemplo até do meu primeiro paciente que eu prescrevi canabidiol, que foi meu próprio avô. Teve um AVC ano passado, ficou muito tempo acamado e por conta de um encurtamento de musculatura ali posterior de coxa, tinha uma dor assim, que não conseguia dormir. E eu coloquei todas as medicações possíveis para controle de dor, discuti o caso com o anestesista, filho dele, que é anestésio, também especialista em dor. Ele falou, Ju, chegamos no final da linha, vamos pôr canabidiol como teste terapêutico. Sabendo que não existe nenhuma literatura que me dê segurança para prescrever canabidiol para o caso do meu avô. Mas mesmo assim, eu e o filho dele optamos por prescrever canabidiol e realmente teve êxito ali, teve melhora da dor. Então hoje, o que acontece com o canabidiol? É uma medicação que vai servir para alguns casos específicos, então de dor, de epilepsia, talvez de sono, talvez ansiedade, porque tem um estudo, pré-clínico ainda, que ele mostra uma via de ativação de um receptor 5-HT1A, ou seja, é uma das ações que a própria fluoxetina faz, por exemplo. Então, parece sim que o canabidiol vai ter ação também para controle de ansiedade. Mas, para você, né, que já tem doutorado, que já fez pesquisa, o que está acontecendo, Wesley? As pessoas estão atropelando as próprias conclusões dos estudos. Então, tem estudos que estão sendo feitos em modelos animais. E eles estão pegando aquela conclusão para já ter uma conduta clínica ali. Eu acho que muitos estão utilizando, no caso, não psiquiatras, mas pessoas que já usavam cannabis, e aí eles enxergam esses estudos para justificar uma prática que já vinha acontecendo, eu acho. Agora, realmente, por parte do psiquiatra, é estranho. E aí, o que é essa panaceia? Inclusive, no meu primeiro episódio aqui, que eu acho que foi o 5º episódio do canal, que eu falei do canabidiol, porque assim, vem paciente com TDAH, com dor, com insônia, com ansiedade, com depressão, para emagrecer, para abrir apetite. Então, assim, Wesley, não tem uma medicação que seja boa para tudo. Então, a maneira como chegou no Brasil e teve essa euforia que foi muito problemática, mas a gente está acompanhando a literatura. Aqui a gente tem um grande centro aqui no Brasil de estudo do canabidiol, de especialistas que fazem só isso, de doutorandos, pós-doutorandos que estão estudando isso. E o que a gente não tem hoje é a questão de comparações relacionadas a medicações. Isso a gente precisa ter. O quanto que o canabidiol é superior ao escitalopram, que trata a ansiedade, eu preciso saber. Perfil de interação medicamentoso, eu posso usar o canabidiol junto com o clobazam, isso eles já colocaram, que é para o tratamento de epilepsia. Mas será que eu posso usar o canabidiol junto com o Venvance? Não sei. Qual que é a dose segura? Quando a gente vai em curso de aula de professores ali que estão estudando,
A maneira que eles falam, Wesley, assim, começa com 2 gotinhas e vai aumentando. Então, assim, a gente tá tateando dose no achismo ainda. E, infelizmente, a gente não tem uma posologia que garanta ali. Igual eu tenho com esse estalopram. Olha, você vai começar com 5 miligramas, depois para 10, 20 é a dose máxima. O canabidiol, a gente não tem isso ainda. E o inverso, o paciente... Até isso era uma coisa que eu ia te perguntar no episódio passado, mas deixei para esse para dividir até o tempo. E o paciente que faz uso de medicamentos ou o paciente que tem um diagnóstico. E aí 2 perguntas em uma, que linka com o episódio passado. Como é que é a questão do uso de cannabis, aí fumada mesmo, fumar maconha, e uso de álcool nesse bololô todo, assim? Uhum. Eu já tive pacientes que me fizeram a proposta de redução de danos, que fumam maconha e colocar o canabidiol como se fosse uma espécie de troca. Só que eu não posso fazer isso como um teste aleatório. Né? Eu preciso de que a literatura me mostre que isso é eficaz, que realmente é melhor a gente colocar o canabidiol para a pessoa parar de fumar maconha. Então, isso é uma coisa que a gente não faz. Mas pode ser que exista essa possibilidade de redução de danos. Agora, para pacientes que não tem nada a ver com o canabidiol, então fazem uso da maconha e fazem uso do álcool, a primeira coisa que eu falo para quem toma medicação, principalmente pacientes que tomam estimulantes, né? Então, TDAH que toma estimulante, e pacientes bipolares que tomam estabilizador de humor, é que não pode beber. Não pode beber nunca? Não pode beber. Porque você vai sujar o seu tratamento e é perigoso você beber. Né? Então, um paciente toma anticonvulsivante, que é o estabilizador de humor, junto com álcool. E aí você tem que fazer escolhas baseado no tratamento que você está fazendo. Na fogueira, né? Exatamente. Então, isso não é muito negociável, apesar de eu saber que tem paciente que vai acabar bebendo. O que a pessoa que fala que não vai ter jeito, eu tento reduzir o máximo que a gente consegue dos danos que o álcool vai causar. Não tem dose segura do álcool. Eu acredito, sim, na minha opinião, o melhor episódio do seu podcast foi o do Vitor, que fala sobre explodiu, né? álcool. 1 milhão de Felizmente explodiu, então não tem dose segura. O que eu tento conversar com o paciente é da gente reduzir o máximo possível. Então, o paciente faz tratamento para ansiedade, mas quer beber no sábado à noite, e aí a gente reduz o máximo possível. Às vezes, naquele dia, vai pular a medicação para não ter interação medicamentosa. Então, a gente faz ali uma adaptação. E o que você vê na experiência clínica, assim, a galera que, por exemplo, tem uma ansiedade, aí tá meio bad, ou tem algumas questões de emoção, ou mesmo de humor, e fuma maconha mesmo. É uma coisa que você vê, assim, na sua experiência clínica como um problemaço? Sim. Eu acho que dentro do que a gente tem visto e daquilo que a gente Sem lê ser moralista mesmo. Aqui, tá, pessoal? A gente tá falando de saúde mental, Sim. não de moralismo. E dentro até do próprio manual estatístico que a gente tem, que é o DCM, né? O paciente que é usuário de maconha ali, geralmente ele tem uma comorbidade prévia, né? Ele tem alguma questão relacionada à impulsividade ou até uma própria ansiedade em que ele, entre todas as aspas, né, para quem está só ouvindo e não está vendo, ele trata a ansiedade ali, ele tenta tamponar a ansiedade com o uso da maconha. Então, com a maconha ele consegue dormir, ele consegue relaxar, ele consegue abstrair os pensamentos. Então, ele, de alguma forma, ele não lidou com a ansiedade e ele acaba fumando. Da mesma forma, aquele exemplo que eu dei no primeiro episódio, daquele paciente depressivo que não procura ajuda e tenta tratar a depressão ou tratar a angústia com o álcool. Então, eu vejo mais o uso de substância e jogo patológico mais como uma consequência de algo que não foi tratado e que deixou a pessoa mais predisposta a aquilo. Perfeito, perfeito. E com esse boom que teve recentemente das inteligências artificiais, a psiquiatria já está se beneficiando com algo ou ainda não tem nada efetivo? O que eu tenho visto, assim, inicialmente, assim, de questões de sistemas que conseguem juntar informações e dar mais dados para o médico. Então, por exemplo, no Brasil tem um grupo que fez um prontuário onde eles, antes, quando você agenda a consulta, eles mandam um formulário pré-consulta para o paciente, onde ele responde ali 45, 50 perguntas. E aí, quando vai para o prontuário essas informações, antes propriamente da consulta, esse formulário já foi interpretado ali com o IA e já dá um direcionamento para a consulta do médico. Eu até olhei esse prontuário
pensando em fazer uma troca de prontuário. O que eu fiquei receosa com esse tipo de inteligência artificial nesse sentido? Eu achei que o formulário é respondido por um paciente ali que ele pode não ter crítica do que ele sofre ou do que é pior. E esse pré-consulta pode, com essa interpretação, pode enviesar a conduta do médico. Inclusive, depois do diagnóstico, você coloca o CID lá. Então, coloca F41.2, coloca lá, transtorno de ansiedade generalizada. Quando você vai para a receita, ele já dá 3 opções de remédio só para você clicar. Ou seja, ele está sugerindo ali medicações que, de fato, têm mais eficácia para aqueles transtornos. Mas da maneira que foi construído, pelo menos esse prontuário, eu achei que está enviesando muito o médico ali, né? Quase como o médico fosse só clicar, né? E considerando, exatamente. E pode, de fato, né, na prática do médico, às vezes ele pode se acomodar e seguir aquele fluxo, né? Sim. Aí o que eu tenho usado? Em pacientes que têm algumas questões legais envolvidas, então estão passando por algum tipo de processo e avaliação psiquiátrica para isso, eu peço autorização para gravar a consulta. E toda a consulta, ela é transcrita pela IA. E hoje, o que mais me ajuda hoje, assim, nesse momento atual, é a questão de laudo e relatório. Então, eu consigo pegar ali, em menos de 1 minuto, eu pego a anamnese do paciente, jogo ali no próprio ChatGPT e ele consegue simplificar o laudo para mim. Então, isso eu ganho muito tempo. E também tem outros aplicativos, como o Open... Acho que é Open Evidence mesmo, né? Open Evidence. É um aplicativo que ele faz busca rápida dos melhores artigos sobre aquele assunto. Então, eu falo, eu quero meta-análise sobre transtorno bipolar. Ele vai ver das melhores revistas ou dos melhores jornais e resumido ali. Então, acho que acaba que facilita pra gente estudar. Mas, tipo, o desfecho final e a tomada de decisão é sua. Sim. Você tá usando o meio ali, tá otimizando o meio, né? Exatamente. A logística então, e tal. Você me mandou essa semana no grupo da BeHealth um artigo. Não tinha tempo aquele dia. Eu vou jogar na IA e vou pedir os melhores dados, porque era um artigo que eu já não iria ler, porque eu não ia ter tempo. Então, é melhor que eu veja os pontos principais para eu tirar o grosso dali do que não ler. Você conhece o Plaud? Conhece Sim. Que veio depois do Plaud Plaud é um dispositivo. O de gravar reunião. Ele é um dispositivo físico que você podia estar aqui agora. Tipo, ele podia estar aqui embaixo do meu telefone. Aí eu ligo ele grava tudo que a gente está falando aqui. E ele faz até mapa mental. E ele transforma tudo em mapa mental depois, transcreve tudo para você. E você pode usar numa reunião, assim, no bolso. É o tamanho de um menor como um celular, assim, né? Que bizarro. Sim. E aí o que a gente pode ter, assim, de facilitação é de interpretação de escalas. Então, mais a parte de neuropsicologia. Antes, a parte chata da neuropsicologia era ficar somando. Agora, todos os testes, mesmo você fazendo presencial, avaliação neuropsicológica, você coloca tudo ali no sistema e ele te dá toda a parte de cálculo ali. Então, o que falta o neuropsicólogo fazer é o raciocínio clínico por trás dos dados. Então, dentro dessas escalas, eu acho que a IA pode ajudar. Então, se eu vou fazer quero reavaliar o paciente com TDAH, eu uso uma escala X. Então, toda sessão eu vou usar a mesma escala para avaliar. E aí eu posso colocar todos os resultados na IA e gerar ali um gráfico. E aí, se o paciente falar assim, mas não estou melhorando nada, peraí, calma lá, deixa eu te mostrar o quanto que você não está melhorando. Eu acho que em termos de pesquisa, a IA vai abrir bastante coisa para a saúde mental, assim, porque a gente vai conseguir calcular mais variáveis que eram difíceis de calcular com uma velocidade muito maior em termos epidemiológicos. Talvez a gente consiga até futuramente uma separação melhor sintomatológica no DSM, por exemplo. Sim. Você pode pegar um monte de dado, inclusive qualitativo, né, de respostas de pessoas e pedir para a IA fazer o screening ali, né? Então, eu acho que assim, hoje, nesse momento, né? Isso amanhã pode mudar, né? Porque a IA a velocidade tá absurda. Ela não me traz nada de novo, assim, de revolucionário que ajudou meu paciente. Eu vejo mais da minha parte mesmo, tá mais rápido. Tanto para eu estudar e tanto para eu fazer a parte de documentação. Ô, Ju, uma das coisas que eu, no meu mestrado, eu escrevi um artigo em português. Na verdade, era um artigo que o meu orientador, era uma revisão que o meu orientador estava escrevendo no doutorado dele, em inglês. À época, ela era bem inovadora. Aí ele passou para ser professor da Federal. Aí eu entrei como aluno, um dos primeiros alunos dele.
Ele ainda estava configurando o laboratório. Aí ele falou, pô, tem esse artigo aqui. Eu sempre fui um cara muito... Queria fazer coisas, né? Pô, me dá mais coisas. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, ele falou, pô, tem um artigo aqui em inglês que ele não é mais novidade, passou a época de publicar ele não vai publicar mais uma revista boa fora, mas dá para escrever em português e publicar no Brasil. Não tem nada no Brasil assim ainda. E acho que vai ser um paper muito lido por aluno de medicina, e de fato está sendo, porque ele é um artigo que tem muito download assim, por ano. É uma revista lá do Rio Grande, de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E é um artigo que eu escrevi sobre contextualizando o que é a hipótese amiloide no desenvolvimento da doença de Alzheimer. Então eu explico toda a fisiopatologia e tal. E tentando entender o porquê que a gente tem tantos medicamentos que passam no pré-clínico. Pô, você induziu algo parecido com Alzheimer no roedor, fez o medicamento, tratou, ele interage no receptor, diminui os sintomas, melhora a memória, piriri pororó. Aí você testa em fase 1 nos humanos, aí testa em fase 2, aí vai para fase 3 e ele falha. Vários, assim, uma pancada, tem números. Até lá tem a estatística que eu coloquei. E aí eu expandi para sistema nervoso central. Fiz um levantamento mostrando que menos de 1% das drogas testadas para sistema nervoso central chegam na fase 3, porque o sistema nervoso central é muito difícil de entrar, porque tem uma barreira hematoencefálica que protege muito bem. Então, coisas periféricas, tipo tomar um comprimido, dificilmente chega lá. E tem que ser assim, tá? Tem que ser difícil de entrar mesmo para não entrar vírus e toxina toda hora. É muito difícil de acessar. E quando acessa, pode acontecer igual aqueles antipsicóticos ali que você falou. Acessa uma via, mas pega todas as outras e dá um monte de problema. Então é difícil acessar. Quando acessa, normalmente tem um monte de colateral. Às vezes nem vale a pena desenvolver medicamentos. Isso faz com que os medicamentos que a gente tem hoje para transtornos psiquiátricos, se você for ver o mecanismo de ação deles, é basicamente os mesmos da década de 60, 70, né? O que os caras fazem é uma engenharia biomolecular. Eles pegam, por exemplo, o citalopram e fazem o escitalopram, mexendo em alguma coisinha ali, adicionando um zinco, adicionando não sei o que para diminuir. Faz um isômero ali, né? Para diminuir toxicidade ou colateral. Mas ultimamente surgiu um novo, né? No caso da depressão, talvez seja uma das grandes novidades aí na história recente da depressão, que é o que os caras lá no... Eu fui co-orientador de um TCC de uma menina que escreveu uma revisão sobre cetamina. É o que a galera em 2000 e pouco lá descobriu que que cetamina em doses subanestésicas... Subanestésica seria um tratamento tem efeito, né? E tem alguma outra coisa além da cetamina que... De novo, você fala, ou para depressão de resistente? Novo. Tipo a cetamina. Pô, ninguém mirava no NMDA. Entendi. Aí até tinha hipótese do NMDA e tal, mas todo mundo olhava para dopamina, noradrenalina, serotonina e outras vias. Tem alguma coisa... Não tem, né? Não tem, porque... E tudo é muito lento, né? Você vê do canabidiol. Eu acho que vai demorar ainda uns... Não, a cetamina, inclusive nesse estudo que eu publiquei, bem legal, acho que seria... Pelo menos a introdução é legal ler. Quem tem interesse aí nessa área. Eu coloquei lá uma estimativa. O medicamento psiquiátrico, desde a sua prova de conceito, mesmo teórica, até chegar na prateleira do negócio, demora 20 anos. Sim. E é bilhões de dólares, considerando assim, os custos de falha. Ela tem que ser superior ou diferente do que já tem, porque senão não vale a pena. Porque você vale faz uma medicação de 20 bilhões... Isso, exato. Pra você falar assim, é 1% superior a desvenlafaxina. Exatamente. Então, da concepção até chegar na farmácia, são 20 anos em média, alguns mais rápidos mesmo, mas em média 20 anos, bilhões de dólares de prejuízo. 1% realmente chega na farmácia, tanto é que a Pfizer, na época que eu escrevi, ela nem era conhecida, hoje é a época da vacina da Covid, ela tinha fechado o departamento de neurociência. Eles pararam de pesquisar em área de psiquiatria, porque não vale a pena para eles. Demorava muito para achar alguma coisa, né? Então, não tem, né? Não tem. Hoje o que vem, assim, é a psilocibina, né? Que é derivado de cogumelo. Até hoje de manhã eu vendo, assim, porque eu não acompanho coisa que eu não estou usando na prática. Então, eu vou no congresso, assim, os caras que estão pesquisando já estão usando, eu quero saber. Agora, não deixa acontecer até chegar. Fizeram um estudo duplo cego randomizado, até comparando o efeito, né, dessa substância que é derivada de cogumelo ao escitalopram. Mas ainda é insuficiente para recomendar. Inclusive, compararam a dose de escitalopram de 1 miligrama, que nem é uma dose de antidepressivo terapêutica, né, que seria 10 miligramas. Então, eu acredito que existem essas duas promessas da psiquiatria, né? O canabidiol e esses derivados aí
de cogumelo. E aí, quando a gente fala sobre isso, né? Esse que é o problema de falar sobre isso, porque abre margem para as pessoas tomarem chás e como se isso fosse terapêutico. Gente, a gente está isolando uma medicação psicodélica ao ponto dela não gerar esses efeitos psicodélicos, para ela tratar a depressão resistente, refratária. Então, ainda não é aplicável clinicamente. Mas são, acho que, esses 2 estudos que é assim, o que eu mais vejo de... quando tem congresso, lota a sala, porque todo mundo quer saber, né, dos psicodélicos e do canabidiol. Mas ainda não é algo prático, assim, que dá pra gente trazer pra clínica, porque falta estudo. Acho que demanda tempo, né? Vai tempo. Mínimo 20 anos aí, que antes, assim, qual que é a diferença, assim, Eslen? Quando estavam... Vamos supor que a gente tá lá na década de 70 e a gente tá neurocientista ali do Prozac. Não aparecia isso no jornal. A gente estava trabalhando lá até sair a substância. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia. Aí sai. Quando que sai? Quando tem na farmácia para vender. E aí que eles fazem o marketing. Hoje não. Então, quando sai uma mínima pesquisa que tem um efeito benéfico no roedor, então sai em animais ainda, estuda em animais, já sai, e aí o pessoal já quer tomar aquilo, ou já quer o tratamento com aquilo. Então, eu falo, tem coisa que a gente tem que demorar a ciência. E a ciência não pode ser apressada, muito pelo contrário. Das vezes que foi, deu uma merda federal, né? Exatamente. A talidomida, por exemplo, liberaram antes de... E a gente tem herdeiros disso até hoje, de pessoas que... Ali na UFSC tinha uma mulher que não tinha o braço porque a mãe tomou talidomida na de portadores com deficiência por conta disso. Então, que na ciência a gente quer provar que a gente está errado. E aí as pessoas querem provar que a gente está certo. E aí quando a gente faz isso, a gente comete erros. Né? Então, são as 2 promessas da psiquiatria, além dessa questão farmacogenética, que é a gente mirar numa psiquiatria de precisão. Então, é você chegar no consultório e saber exatamente a medicação que vai ser a melhor para você. A farmacogenética precisa também evoluir para a gente não ter um exame, por exemplo, onde o paciente responde geneticamente bem todas as medicações. Então, foi um exame ali de R$3.000 e que não ajudou em nada. Então, a gente tem essas fases, assim, pelo menos esses temas para a gente evoluir dentro da psiquiatria. Eu não sei como que a IA vai ajudar muito a gente, assim, porque em termos de atendimento mesmo, tem pessoas que têm medo, né, da IA tomar o lugar ali do terapeuta e tudo mais. Quando a gente lida com saúde mental, a questão do acolhimento é muito importante. É coisa que a IA nunca vai conseguir fazer. Inclusive, é um assunto negligenciado por parte de quem trabalha com até divulgando paper e como ler paper e tal. Mas na psicologia a gente teve uma grande rixa na década de 90, 80. O Jean sabe falar disso muito melhor que eu. Que é a galera pró... Inclusive tem 2 divisões da APA, da Associação de Psicologia Americana, que uma queria provar um ponto, outra queria provar outro. Não era 12 a 29. Acho que a divisão 12, salvo engano, era pró fatores específicos. Então ela dizia assim, cada tratamento tem um fator específico que vai ajudar a determinados diagnósticos. A divisão 29, pautada inclusive em umas ideias de alguns anos antes, da década de 70, falava... tinha uma meta-análise feita, salvo engano, pelo Glasser, alguma coisa assim, na década de 70, mostrando que todas as psicoterapias funcionam iguais. Da psicanálise às TCCs, ou as terapias comportamentais. Só que essa meta-análise tem um monte de erro de método. Eles agruparam coisas que não deveria, foi um caos. E aí dessa meta-análise surgiu uma ideia dos fatores comuns. O que toda terapia tem que pode justificar elas serem parecidas? Empatia, escutativa, acolhimento, validação, todos esses fatores comuns que tem na psicanálise e na TCC. São fatores comuns, pelo menos de um psicólogo que Ou se seja, preocupe, um paciente que está ali numa terapia psicanalítica, ele poderia se sentir melhor pelo simples fato dele se sentir acolhido e ouvido. E assim, de fato, você vai olhar meta-análises mostrando, tentando, é que é difícil isolar isso, né? Mas eles tentando, dos 100, digamos que você tem um tamanho de efeito específico numa terapia. 60%, 70% desse tamanho de efeito foi pelos fatores comuns. Ninguém nega isso, pessoal. Que, inclusive, talvez um bom amigo ali... exatamente. Exatamente. Com bom senso. Inclusive, tem casos a todo momento do cara que termina um namoro quase, ou entrou num quadro depressivo, mas tem rede de apoio. Os
fatores comuns. Às vezes a pessoa sai a gente só não sabe, porque ela não procurou ajuda. Uma pessoa pode sair de um quadro depressivo com a rede de apoio dela, né? Então, ou a simples passagem do tempo, né? Então a depressão geralmente cursa ali o primeiro episódio durante 9 meses, sem nenhum tipo de intervenção. Isso. Só que se a pessoa está em análise, por exemplo, durante 9 meses, depois que ela melhora, qual que é o viés? Não, foi por conta da análise, mas foi a passagem do tempo. E assim, de fato, o tamanho do efeito... A maior parte dele parece ser por causa dos fatores comuns. Só que num processo de serviço de assistência em saúde mental, a gente espera que, além dos fatores comuns, tenha mais alguma coisa. Senão eu falo com meu amigo. Sim. Eu tô pagando para me ajudar. Então eu espero que tenha o fator comum, que todo mundo tem, mas eu quero ir naquela que tem o fator comum e mais um bloquinho empilhado de tamanho de efeito. Que aí são as TCCs, o que tá dentro do guarda-chuva. Lá você vai ter o fator comum e tu vai ter o bloquinho empilhado. Eu acho que a IA nunca vai conseguir substituir o fator comum. Validação, empatia, o cara tá perto de você, sabe? Ter um ser humano ali eu acho muito difícil. Salve, galera. Recado rápido para você que está acompanhando essa trilha da Ju. Nós temos um QR Code durante todo o episódio no canto da tela e agora tá bem grande aqui para você escanear. O link também tá na descrição, onde você pode se cadastrar. A gente vai lançar uma trilha do cuidado em breve para vocês. E se cadastrando aqui, você deixa os seus dados e você receberá condição especial quando a gente lançar essa trilha do cuidado. A ideia dessa trilha é que a gente consiga fornecer a você algo muito próximo a um tratamento digital para você conseguir amenizar os seus problemas em saúde mental. Cadastre-se aqui que você receberá todas as informações em primeira mão e sempre com desconto. Fechou? Bom episódio, continua aí e valeu. Exatamente. Teve uma pessoa que me perguntou na caixinha um dia... uma dúvida, e na outra caixinha ela falou assim, eu estou fazendo terapia com IA, né? E aí eu até não respondi nos stories para não dar palco, eu respondi diretamente para a pessoa. E uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que uma vez eu conversei com o Jean sobre isso, Wesley, é se comparando com a base de formação dos psicólogos, essa pessoa que conversa com a IA, o quanto que está sendo menos efetivo, isso é mega polêmico, do que um psicólogo que não teve a formação que ele deveria ter feito, ou que não fez após em PBE. Eu posso te dizer, eu não tenho problema com polêmicas. Tem psicólogo que é mais iatrogênico que IA. Eu não tenho dúvida disso. E aí a gente entra num mito de que terapia é pra todo mundo. Esses dias eu vi um psicólogo que trabalha, tá na bio dele, tá? Eu bati o print. Eu não vou denunciar nada assim, que se vire. Mas ele trabalha com orientação sartriana. Ele trabalha baseado no Sartre. Nossa, mas que base que é essa? Não sei. Aí eu fui olhar no Conselho Federal e baixei o Censo Psi. E eles fizeram uma pesquisa com 20 mil psicólogos. Bem interessante a pesquisa. O primeiro... E perguntaram qual que é o teórico que você usa de... eu vi nessa parada. Primeiro é o Freud, claro, lógico. Óbvio. Aí depois vem Aaron Beck, depois vem um monte de psicanalista, Lacan, não sei o quê. E lá tinha 3% dos profissionais trabalham com Sartre. Mas é filósofo? Com Heidegger. São filósofos. São filósofos. Sartre era um existencialista. Um cara que discutia vida, sentido. O cara usa o Sartre para atender. Eu tenho certeza que esse cara pode ser iatrogênico, ele pode prejudicar o paciente. Como é que você vai atender um paciente TDAH, Ju? Linhas psicológicas que estão atreladas a questões religiosas. Isso também é problemático, assim. E é até importante a gente falar isso, Wesley, que nós temos crenças diferentes, por exemplo. E a gente fala de ciência de igual para igual, porque não entra aquilo que a gente crê dentro de um tratamento. Então, independente se você é agnóstico, se você é ateu, se eu sou cristã, isso não interfere no tratamento com o paciente. Agora, se eu lanço se eu faço uma instituição onde a minha base de ação é baseado no cristianismo, onde está a PBE dentro disso? E assim, Ju, o Newton era religioso. Só que na hora de fazer os cálculos, ele não botava Ele era físico. Deus. Ele não botava Deus no cálculo. Sim. Então não tem problema nenhum. A questão é você levar isso... Agora, o cara atender com Sartre... Assim, desculpa a pessoa que atende com Sartre, mas eu acho que se você pesquisar numa IA, você é uma excelente terapeuta cognitivo-comportamental. Eu tô com tal e tal problema. O que eu faço? Eu tenho razoável grau de certeza que a IA vai ajudar mais do que um cara que trabalha com Sartre. O paciente com TDAH, ele precisa de ajustes comportamentais.
Sartre é um existencialista. E ele precisa exatamente do oposto, que ele precisa do limite da organização, cara, que né? loucura, bicho. É muito louco, assim, cara. E aí o que me assusta, assim, quando eu revisito essas bios, assim, que a gente falando de canabidiol, aí tem o doutor lá, o doutor João, aí tá lá, escrito, especialista em medicina canábica, ou de canabidiol. Ou seja, qualquer paciente que ele for marcar ali, se você for com ansiedade, com insônia, com dor, ele vai prescrever canabidiol. E eu não coloco na minha bia prescritora de inibidor seletivo, de antipsicótico. Então, assim, ele não vai escolher a melhor evidência para tratar o paciente. Ele vai escolher canabidiol para tudo. Então, as pessoas têm que ficar atentas a isso, porque dá uma sensação que, assim, terapia não faz mal, ou de que todo mundo deveria fazer terapia. Inclusive, eu, que tive uma formação na residência na psicanálise, né, depois que eu vim para TCC, eu tinha essa visão que todo mundo precisava de terapia. Eu tava dentro de uma escola psicanalítica. Então, todo mundo precisa de terapia, todo mundo precisa se entender, todo mundo precisa estar em contato com as suas sombras. Então, mas não é todo mundo que precisa de terapia. Exatamente. E não é que terapia mal feita não faz mal. Às vezes é melhor não fazer terapia do que fazer uma terapia mal feita. Exatamente. E até por isso que a gente traz esse debate aqui, Eslen, que eu acho que encontrar bons profissionais é desafiador, porque não basta ver currículo. Não é que o cara tem um currículo bom que ele é um bom profissional. Nem sempre. Currículo bom acaba... ele passou por um crivo ali, né? Então, para facilitar o pessoal a buscar ajuda e saber que são pessoas que trabalham com prática baseada em evidência, que valorizam o cuidado, que são pessoas empáticas, que são pessoas que valorizam o vínculo, é muito mais fácil você já procurar uma instituição que já aglobou esses profissionais, né? Que é o trabalho que a gente faz na BeHealth. A gente seleciona ali os melhores dentro dos currículos que a gente recebe. A nossa aprovação é menor que da OAB, né? 2% foi a última seleção. A nossa aprovação é baixa e isso é ótimo para o paciente, que a gente está selecionando os melhores profissionais. Então, ao invés de ficar testando e perdendo dinheiro, você vai num profissional que às vezes cobra mais caro na sessão, sim, porque ele é um profissional que estudou mais, mas ele vai conseguir te ajudar em menos tempo e de maneira mais efetiva e duradoura. Perfeito. Ou seja, é um investimento que vale a pena. Vai se pagar, né? Exatamente. Ju, obrigado pela sua presença. Deixa aqui para essa câmera as suas credenciais, aonde o pessoal te encontra. E o que você vende? Curso para... Você tem curso para leigos, para psicólogo? Pode ficar à vontade aí. Então você me encontra com @doutora Ju Psiquiatra, tanto no Instagram, no YouTube, no TikTok. No Instagram, converso com psicólogos e psiquiatras no Laboratório de Psicoterapia Avançada, que é um programa de educação continuada, já para psicólogos que já têm mais experiência, onde eu dou supervisão, onde eu dou mentoria de carreira e onde eu dou aulas teóricas de temas que precisam serem atualizados. E também tenho o programa Dominando TDAH, que é uma comunidade feita para pacientes com TDAH e familiares que acabam acompanhando esses pacientes com TDAH. E para marcar consulta comigo é só clicar no link da BeHealth, que vai estar aqui embaixo desse vídeo. Eu atendo como psiquiatra pela BeHealth. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Espero que você tenha gostado de mais esta trilha aqui que a gente trouxe para você de saúde mental. Teremos mais uma trilha também sobre questões existenciais e vai ser bem legal com o Zé. E deixa o like, por gentileza. Se você puder explorar o canal aqui, você vai encontrar muitas coisas legais também. E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Valeu!